Perassoli é uma família que se origina na região do Vêneto, na Itália, um clã sanguíneo pertencente à província vêneta de Verona, oriundos propriamente da cidade de Verona. A cidade de Verona inicia sua história ainda em tempos proto-históricos e sua primeira população a priori seria heterogênea, começando pelos vênetos antigos, que habitavam os territórios a leste, os gauleses cenômanos, que se estabeleceram nos territórios a oeste, e os réticos, os quais se estabeleceram na área alpina. O sobrenome Perassoli provavelmente tenha derivado do nome próprio vêneto Piero, que em português seria Pedro. Isso significa que o progenitor da raiz familiar se chamava Piero. Muito comum, aliás, o nome Piero se transformar em Pierasso, que seria o aumentativo, termo facilmente destinado a um homem grande, por exemplo, e de Pierasso é possível declinar o termo para Perassoli, no plural, como se disséssemos os filhos do grande Piero. Os traços do sobrenome Perassoli podem ser encontrados no livro dos benfeitores da paróquia de Torazza Coste, em Pavia, na Lombardia, onde se lê, no ato de construção da paróquia da igreja, que data de 11 de março de 1625, a participação de um senhor chamado Domenico Perassoli. Na questão do protagonismo histórico, é de suma relevância destacar que os Perassoli veronenses estavam intimamente ligados ao poder da Sereníssima República de Veneza. Poder estratégico e até conspiratório, alguns como Maquiavel diriam. O senhor Maquiavel, em sua obra clássica intitulada O Príncipe, o livro para os políticos conquistarem e manterem o poder, afirma que as disputas entre os guelfos e os gibelinos eram nada mais, nada menos do que emanações da República de Veneza para expandir seu poder no norte da Itália. E aqui destacamos as principais potências, entre elas o Sacro Império Romano Germânico, o Império do Oriente em Constantinopla, a Igreja liderada pelo Papa, o qual comandava muitas nações, e por fim a nossa República de Veneza, independente de todos os poderes já citados. Aliás, mais do que independente, era ela também uma superpotência da época, respeitada por todos os citados. Contudo, era normal que volta e meia alguma potência tivesse a ambição de conquistar principalmente territórios, os quais já estavam sob o domínio de outra potência para aumentar a sua influência política e comercial na Europa. Basicamente foi o que ocorreu após a morte do imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico no ano de 1125, o qual não deixou herdeiros diretos. A partir daí criou-se então um conflito na disputa pela sucessão do Sacro Império. Na referida disputa, o Papa apoiou a Casa Welf, nome que depois foi italianizada para Guelfo, enquanto o grupo do castelo de Waiblingen, posteriormente italianizado para Ghibellino, eram partidários do Sacro Império da Casa Suábia da dinastia Hohenstaufen. Nesta briga, a República de Veneza não escolheu nenhum lado formalmente, pois era ela mesma uma potência e não estava subjugada ao Papa e nem ao Imperador. Mas debaixo dos panos, a República dos Vênetos teria apoiado os guelfos, pois eram inimigos dos ghibelinos, em geral, os quais protegiam a hegemonia do Sacro Império Romano Germânico. E, quanto mais enfraquecido se tornasse aquele império, mais espaço para crescimento da República de Veneza se teria.
É aqui que a família Perassoli entra na história. Já no período faziam parte da família embaixadores, advogados e militares de confiança, e foi a eles que se destinou a vigilância e atuação estreita na disputa entre os guelfos e os ghibellinos. Os Perassoli embarcaram então rumo a Florença, na Toscana, centro fervoroso das disputas, com a intenção de se manter a República de Veneza atualizada dos fatos e financiar a facção dos guelfos. A Serenissima tinha um sistema sofisticado de comunicação e espionagem na época. Eram embaixadores vênetos espalhados pelo mundo, os quais reportavam tudo para o seu doge. E assim também funcionou no caso da família Perassoli de Verona. Em tempos mais recentes, os Perassoli chegam ao Brasil com a imigração vêneta dirigida à América Latina, sendo que metade da família se destinou às fazendas do norte de São Paulo e a outra metade foi para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre e para a região da Serra Gaúcha. Sendo assim, as duas metades da família que se separaram acabaram por perder contato entre elas. Um dos membros da família Perassoli é o Guilherme Perassoli, o qual faz parte do cepo que ficou em São Paulo e foi também quem solicitou lá no site do Lengoamare a pesquisa e produção para este vídeo especial a respeito de sua família. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e também compartilhar o conteúdo e ativar o sino das notificações para que você sempre se mantenha informado a respeito do conteúdo que vem aqui para esse canal. Caso você também deseja ter um vídeo especial a respeito apenas do sobrenome da sua família, você precisa entrar no site do Lengoamare, aqui no link que eu deixo aqui embaixo, também postado, fixado nos primeiros comentários, e por meio desse link você consegue fazer a solicitação especial da produção do sobrenome, aí do vídeo do seu sobrenome. Vi ringrazio una mucha, Sturcon e chai chai.